Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, professor Carlos Manuel. Hoje nós vamos falar, dando continuidade às aulas, à síntese das aulas práticas que a gente trabalha aqui no Instituto Federal de Minas Gerais, para o curso de agronomia. Na verdade, isso é uma síntese, né? A gente vai dando continuidade às aulas práticas. E hoje nós vamos falar especificamente da como determinar essa umidade das sementes e como corrigir esse peso de 1.000 sementes, né? Então, na aula passada, na aula 2, né, a gente fez o cálculo para a gente obter o peso de 1.000 sementes através das 8 repetições. E hoje, além de determinar essa umidade dessas sementes, a gente vai corrigir o peso de 1.000 sementes com base na umidade relativa ambiente, né? Porque a gente entende que as sementes, elas ficam, de maneira geral, na área comercial, numa condição de temperatura ambiente, umidade relativa ambiente, que essa umidade vai ficar em equilíbrio com o ambiente mesmo, tá? Então, a gente vai trabalhar essas duas situações hoje, tá? Para que a gente finalize esses cálculos de peso de 1.000 sementes, ok? Bom, vamos lá. Só para a gente, aonde está localizado os procedimentos para determinar o grau de umidade de sementes. Está no capítulo 7, na página 307 das regras para análise de semente. Acho importante a gente falar isso para a gente dar início às nossas aulas, ok? Então, sempre que a gente for falar de análise de semente, a gente fala as regras para análise de semente. Então, como determinar esse grau de umidade das sementes? Então, o método que é o tradicional, que se utiliza em laboratórios, é o método de estufa. Então, tem uma estufa, a gente aquece essa estufa, né? E podemos utilizar essa estufa de 3 maneiras, né? Um método de estufa a 105 graus por 24 horas, tá? Que é a maioria das sementes, a gente trabalha com essa temperatura e com esse tempo, mas a gente pode trabalhar com o método de estufa a uma temperatura um pouco mais baixa, de 101 a 105 por menos horas. Mas por quê? Qual a indicação de trabalhar com uma temperatura mais baixa e menos horas? Algumas espécies têm algumas especificações, tanto do quadro 7.1 e 7.2 da RAS, dentro desse mesmo capítulo, do capítulo 7, determinação de grau de umidade, que é considerado seguro para aquelas substâncias, para aquelas sementes que contêm algumas substâncias mais voláteis. E a gente pode também trabalhar com o método de estufa a uma temperatura mais alta, 130, 133 graus Celsius, e aí é uma alternativa. Quais espécies que podem ser trabalhadas para uma temperatura de 130, 133 graus Celsius? Elas estão indicadas dentro também desse quadro 7.1 da RAS, né? E ali a gente pode trabalhar com algumas espécies com essa temperatura mais alta. Então, o período de permanência dessas amostras na estufa pode variar, de acordo com a espécie. Então, pode ser 1 hora por mais ou menos 3 minutos, 2 horas por mais ou menos 6 minutos, ou 4 horas por mais ou menos 12 minutos. Então, você vê que uma estufa uma temperatura mais alta, evidentemente, o tempo de análise é menor. Isso pode agilizar o processo de determinação da umidade de lotes, né, de amostras médias de lotes de sementes que chegam no laboratório. Ok? Bom, algumas observações. Algumas sementes precisam ser moídas, né? Então, por exemplo, algumas sementes grandes, com tegumento muito grosso, que impede a perda de água, ela tem que ser moída, tá? Então, as sementes com moagem obrigatória também estão inseridas no quadro 7.1 e 7.2 das regras para análise de semente. Algumas sementes precisam ser pré-secas. Elas têm uma umidade um pouco maior, então elas precisam sofrer um processo que a gente chama de pré-secagem. Então, nas espécies em que a moagem é necessária e o grau de umidade das sementes for maior que o indicado no quadro 7.1, a pré-secagem é obrigatória. Por quanto tempo? 130 graus Celsius, de 5 a 10 minutos, essa pré-secagem. E outras sementes, elas precisam ser cortadas, né? Não moídas, mas elas precisam sofrer um corte. Por exemplo, sementes grandes de espécies florestais, com peso de 1.000 sementes maior que 200 gramas, por exemplo. Sementes com tegumento muito duro, né? Algumas fabáceas têm uma semente com tegumento muito duro. Espécies com alto teor de óleo, né? Elas devem ser cortadas em pequenos pedaços. E aí a indicação é menores do que 7 milímetros, esses pedaços cortados, ok? Então, são observações que são importantes a gente
falar para vocês. Isso aqui é um pedacinho da tabela, né, do quadro 7.1, que é a metodologia para determinação do grau de umidade em sementes de grandes culturas e olerícolas, né? Então, está aqui as espécies, no caso aqui são 3, eu dei o exemplo de 3, né? A soja, o algodão e o milho. Então, a moagem, corte, a textura é grossa, textura fina. As espécies em que o método de estufa de alta temperatura pode ser usado só para milho. O método para estufa alta temperatura, o tempo, 4 horas. E aqui requer pré-secagem. Se tiver 17% de umidade, é importante a gente fazer a pré-secagem dessas sementes. Ok? Um pedacinho do quadro 7.2 para vocês verem aqui, né? Metodologia para determinação do grau de umidade em sementes de espécies florestais e arbustos. Então, está aqui. O método de estufa a baixa temperatura deve ser usado em todas as espécies desse quadro. Então, é um pedacinho do quadro. Então, as espécies estão indicadas na coluna esquerda. E aí, precisa de corte, precisa de moagem? Não. E as observações. Ele tem alto conteúdo de óleo, devido à heterogeneidade aqui da ácea. Então, está aqui os 2 quadros que estão dentro desse capítulo 7 para determinação de umidade. Tá? Quais os procedimentos? Não, primeira coisa, a temperatura da amostra deve estar em equilíbrio com a temperatura ambiente. Então, essa semente ela precisa estar colocada em estabilidade com as temperaturas. Ah, mas e a umidade? Não, a umidade a gente precisa colocar essa semente num reservatório, né, com sílica gel, para que ela não absorva essa umidade do laboratório. E aí, quando se for fazer essa análise de umidade, de determinação de umidade, o procedimento tem que ser bem rápido, né, para que não haja essa interação muito grande da umidade das sementes com a umidade do laboratório que está sendo feito as análises. Então, peso das amostras. As amostras médias podem ser de 50 gramas para as espécies usadas inteiras e 100 gramas para aquelas que necessitam moagem. E a amostra de trabalho pode ser, dependendo do diâmetro do recipiente que a gente vai trabalhar dentro da estufa, se for entre 5 e 8 centímetros ou maior que 8 centímetros, a gente usa entre 4,5 a 10 gramas, né, com mais e menos meio para diâmetros menores de recipiente e mais ou menos 1 grama para diâmetros maiores de recipiente, tá? Lembrando que esses recipientes que vão para a estufa, eles não podem também perder a umidade, né? Então, eles precisam ter uma condição de que ele vai ter o mesmo peso antes e depois de ser retirado da estufa, tá? Então, não pode ser um peso de madeira, um recipiente de madeira, tem que ser um recipiente de metal, recipiente de vidro que suporte esse calor, tá? Como que a gente calcula essa umidade, né? A gente, primeiro, faz esse peso inicial, que é o peso do recipiente sua tampa, mais o peso da semente úmida, e depois de seco, a gente faz esse peso final, que é o peso do recipiente sua tampa, mais o peso da semente seca. A tara é o peso do recipiente com sua tampa. Então, a gente faz um cálculo aqui, né? Essa é a formulazinha, e como a gente tem a porcentagem de umidade, sempre lembrando aqui que nós vamos ter sempre 2 repetições para cálculo dessa umidade. Então, quando a gente for trabalhar com amostras de trabalho, a gente sempre tem que ter 2 repetições, ou de recipientes menores ou recipientes maiores, atentando para esse peso aqui de cada amostra de trabalho, tá? Então, a umidade seria a média das 2 repetições, tá bom? Bom, mas aí tem que ter tolerâncias. Então, qual que é a tolerância? Então, se eu tenho 2 repetições, umidade 1 e umidade 2 dessas sementes, eu vou calcular as 2 porcentagens de umidade dessas amostras de trabalho, e aí a diferença entre elas não pode exceder 0,5%. Então, por exemplo, se uma repetição de umidade está com 10% e a outra está com 10,2%, essa diferença está menor que 0,5%, então está dentro do limite de tolerância. Se essa diferença for maior que 0,5%, aí a gente precisa coletar outras 2 amostras de trabalho, que a gente chama de o 3 e o 4. E aí a gente faz o mesmo procedimento. A diferença entre o 3 e o 4 não pode exceder 0,5%, tá? Se mesmo assim a diferença for maior que 0,5%, a gente faz a média da repetição 1 e 2 e a média da repetição 3 e 4. A média da 1 e 2
e a média de 3 e 4, ela não pode ser maior que meio. Então, são essas tolerâncias. Ah, professor, e se der ainda maior que meio? Repete tudo. Precisa de fazer uma calibração, essa semente está muito desigual, né, em termos, ela está heterogênea, a gente precisa fazer novamente e calibrando os equipamentos, ok? A gente pode fazer a determinação de grau de umidade, professor, mas a estufa demora muito, 24 horas, como é que a gente vai determinar essa umidade de uma maneira mais rápida? É possível a gente trabalhar com determinadores de umidade, que a gente chama de método expedito, né? A gente pode trabalhar com equipamentos que determinam essa umidade. Agora, nós temos que trabalhar bem esse equipamento. Então, esse equipamento pode ser utilizado? Qual é utilizado? Qualquer um, desde que ele seja calibrado. Como é que calibra isso? As regras para análise de semente determinam todo o processo de calibração, né, para verificar se o método de estufa, sempre o padrão, o método estufa, se o determinador de umidade está dentro do limite de tolerância e está condizendo com o método de padrão de secagem, de determinação de umidade por estufa. Então, é importante a gente falar isso. É possível? É possível, é bem possível, mas a gente precisa calibrar esses equipamentos, tá? Deve-se seguir as determinações da RAS para a amostra média e a amostra de trabalho, tá? O determinador de umidade utiliza mais sementes, então nós vamos utilizar as amostras de trabalho, o volume do determinador de umidade é maior, então nós vamos utilizar as amostras de trabalho com base no determinador que a gente está trabalhando, tá? E os cálculos dos resultados seguem o mesmo padrão, é a média da repetição 1 com a repetição 2, né? É a média desses resultados. A tolerância segue a mesma determinação de umidade pelo método de estufa, né? Diferença de 0,5% e por aí vai. Okay? Bom, aqui só exemplos de determinadores de umidade que podem ser menos manuais, menos portáteis, né? E alguns mais portáteis, mas enfim, não importa, desde que ele esteja calibrado, sem problema nenhum de utilizar os equipamentos para determinar a umidade. Muito mais rápido, muito mais tranquilo de fazer, tá bom? Bom, e aí, determinamos a umidade, a gente precisa de corrigir o peso de sementes, né? Então, quando a gente calculou o peso de 1.000 sementes, a gente não tinha determinado a umidade dessa semente, né? Então, agora, a gente tem a umidade dessa semente, a gente precisa corrigir. Para quê? Ele precisa, corrigir esse peso de 1.000 sementes visa estabelecer esses parâmetros de peso entre os diferentes lotes, né? Ou amostras de uma mesma espécie. E a gente precisa disso para identificar a quantidade de sementes que podem ser utilizadas por hectare, né? Então, a gente precisa corrigir, porque muitas vezes a umidade que é utilizada, essa semente está, por exemplo, em câmara fria, e essa umidade tá mais baixa do que o que, de fato, a semente vai permanecer no ambiente, né? Ela vai ganhar umidade. E a câmara fria, quando a gente armazena essas sementes estão armazenadas numa temperatura mais baixa e numa umidade relativa um pouco mais baixa. A partir do momento que a gente tira essa semente dessa câmara fria, parte do princípio que ela vai absorver um pouco de umidade até entrar em equilíbrio higroscópico com o ambiente. Então, a gente corrige, de maneira geral, esse peso de 1.000 sementes com base na umidade do ambiente, tá? Então, essa aqui é uma formulazinha, o peso de 1.000 sementes que a gente quer, o peso de 1.000 sementes obtido, vezes a umidade que eu quero corrigir, dividido pela umidade obtida pelo determinador de umidade, tá? Então, dando um exemplo prático aqui, então, supondo uma amostra de semente de soja, cuja umidade foi de 10,5 em câmara fria, o peso de 1.000 sementes obtido em 10,5 foi de 184 gramas, eu quero corrigir essa umidade para 12% de umidade. Tá? Corrigir esse peso de 1.000 sementes para 12% de umidade. Então, a gente faz uma continha, 184 vezes 2, dividido por 10,5. Então, peso de 1.000 sementes para 12% de umidade não é 884. 184 é o peso de 1.000 sementes para 10,5% de umidade. O peso de 1.000 sementes para 12% de umidade é 210,3. Ok? É isso. A próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o teste de germinação nas aulas práticas. Espero que tenham aproveitado as aulas. Até lá, até a próxima. Tchau.